Submarino implodiu. Veja o desfecho da história do submarino Titã da Oceanga. Até os destroços que foram encontrados na área de busca foram confirmados como sendo do Titã, embarcação que levava 5 pessoas para ver os destroços do Titanic, que afundou em 1912. O submarino desapareceu no último domingo, 18, mas só durou 1h45 até a comunicação com a embarcação ser perdida. Desde então, eram considerados desaparecidos no meio do Oceano Atlântico. Segundo informações das equipes de busca, o submarino sofreu uma implosão. Oceangate. A viagem oferecida pela Oceangate custava os $250 mil e o objetivo era realizar uma expedição até os destroços do Titanic. Quais os sintomas que os tripulantes podiam sentir? Hipotermia. Dores de cabeça. Perda de consciência. Pânico. Sonolência. Vertigem. Asfixia. Quem são os tripulantes a bordo? Das 5 pessoas a bordo, um é o milionário aviador britânico Amish Harding, presidente da companhia de jatos particulares Action Aviation. Também estão o renomado empresário paquistanês Shahzada Dawood, vice-presidente do conglomerado Engro, e seu filho, Suleiman. O seu da Oceangate, Rush Stockton, também é um dos tripulantes. Todos os passageiros do submarino morreram, dizem autoridades. Informação foi confirmada pela empresa Oceangate e pela guarda costeira do ZEUA. O submarino Titã desapareceu no domingo, 18, enquanto fazia uma expedição até os restos do Titanic, no leito do mar. A Oceangate, dona do submarino que sumiu no domingo, 18, afirmou que os passageiros morreram. A empresa emitiu uma nota. Esses homens eram verdadeiros exploradores, que tinham um espírito aventureiro e uma paixão pela exploração e proteção dos oceanos do mundo. Nossos sentimentos estão com os 5 espíritos e todos os membros das famílias deles nesse momento trágico. Nós lamentamos a perda de vida e a alegria que eles trouxeram a todos que eles conheceram. Em entrevista coletiva, um porta-voz da Guarda Costeira dos Estados Unidos, que coordena as buscas, afirmou que destroços do submersível foram encontrados a cerca de 500 metros da proa do Titanic. Os destroços do navio ficam a 3.800 metros da superfície. A guarda costeira afirmou que a descoberta dos destroços do submarino implica a morte dos tripulantes que estavam na embarcação. Segundo o porta-voz, sabe-se que houve uma implosão catastrófica porque os destroços mostram que a cabine que protegia as pessoas da pressão do mar foi perdida. O diretor executivo da Oceangate, Stockton Rush, piloto do submarino. O empresário paquistanês Shahzada Dawood. Suleiman Dawood, que é filho de Shahzada. O bilionário e explorador britânico Amish Harding. E o ex-comandante da marinha francesa Paul-Henri Nargeolet, principal especialista no naufrágio do Titanic. A informação foi publicada pouco antes de uma entrevista coletiva da guarda costeira do ZEUA. O submarino estava desaparecido desde domingo, quando começou uma viagem turística até os restos do Titanic, em uma profundidade de 3.800 metros. Descoberta de destroços durante a manhã, a guarda costeira do ZEUA afirmou no Twitter que foram encontrados destroços nas áreas de buscas pelo submarino Titã, que desapareceu enquanto fazia uma expedição até os restos do Titanic, no leito do mar. A descoberta foi feita por uma sonda perto de onde estão os restos do Titanic. Uma área com destroços foi descoberta dentro da área de busca por um veículo não tripulado perto do Titanic. Especialistas do Comando Unificado estão avaliando as informações, disse o Comando Nordeste da Guarda Costeira Norte-Americana, que coordena as operações de busca. Os destroços foram encontrados por uma sonda levada ao local por um navio canadense, o Horizon Arctic. Os restos do Titanic estão a 3.800 metros abaixo do mar, em um ponto do Oceano Atlântico cerca de 600 quilômetros distante da costa do Canadá. Fim do oxigênio. Pelas estimativas das equipes de buscas, se o submarino ainda estava inteiro, o oxigênio no interior da embarcação iria acabar na manhã desta quinta-feira, 22. Os cálculos levam em conta o horário de início da viagem, na tarde de domingo, 18. Desaparecimento. Confira, a seguir, um resumo com as principais perguntas e respostas sobre as buscas do submarino que desapareceu no Atlântico Norte. Qual o objetivo da expedição? Ver os destroços do Titanic, que afundou em 1912, no Oceano Atlântico. Onde estão os destroços do Titanic? A cerca de 3,8 mil metros de profundidade, a 650 quilômetros da costa do Canadá.
Quem organiza o passeio e quanto custa? A expedição é organizada pela empresa de turismo marítimo Seangate Expeditions, que cobra os $250.000, 1,19 milhão, de cada passageiro. Quando o submarino desapareceu? A expedição começou na sexta-feira, 16, partido de Newfoundland, no Canadá. A descida propriamente dita teve início no domingo, 18. A expectativa inicial era que demorasse cerca de 2 horas para chegar aos destroços do Titanic, mas o módulo perdeu comunicação após 1 hora e 45 minutos de viagem. Quem estava a bordo? Havia um piloto e 4 passageiros no submersível. O diretor executivo da Oceangate, Stockton Rush, piloto do submarino. O empresário paquistanês Shahzada Dawood. Suleiman Dawood, que é filho de Shahzada. O bilionário e explorador britânico Amish Harding. E o ex-comandante da marinha francesa Paul-Henri Nargeolet, principal especialista no naufrágio do Titanic. Como é submarino? Chamado Titã, L. Tem 6,5 metros de comprimento por 3 metros de largura. Pesa mais de 10 toneladas e é feito de fibra de carbono e titânio. É guiado por um joystick que se parece muito com um controle de videogame. Move-se a uma velocidade de 3 nós, 5,5 km por hora, e é impulsionado por 4 propulsores. Pode levar até 5 pessoas. E não é autônomo, como um submarino de grande porte, razão pela qual precisou ser carregado na superfície do mar por 643 km até a região da descida. O mistério no desaparecimento do submarino que visitava destroços do Titanic. O submarino, que levava 5 pessoas a bordo, perdeu contato cerca de 1 hora e 45 minutos após submergir. O desaparecimento está cercado por mistérios, já que a equipe de buscas percorreu uma área de 19.000 km², quase o tamanho do estado de Sergipe. Até o momento, não há sinal da embarcação. Equipes de busca dos Estados Unidos e do Canadá estão correndo contra o tempo para encontrar um submarino que desapareceu no último domingo, 18/06, enquanto fazia uma expedição até os destroços do Titanic. O capitão Jamie Frederick afirmou que além da guarda costeira, a Marinha dos Estados Unidos e do Canadá estão trabalhando dia e noite para tentar localizar o veículo. A guarda costeira do ZEUA afirmou, durante coletiva de imprensa, que o submarino teria oxigênio somente até às 7 horas de hoje, 22/06. O submarino, que levava 5 pessoas a bordo, perdeu contato cerca de 1 hora e 45 minutos após submergir. Entre as pessoas a bordo, está Amish Harding, um empreendedor e explorador britânico bilionário de 58 anos. O empresário britânico de origem paquistanesa Shahzada Dawood e o filho, Suleiman, também participam da expedição, conforme informou a família em comunicado. A empresa Oceangate, responsável pela expedição, confirmou em uma breve declaração que o executivo-chefe Stockton Rush está a bordo do submersível como membro da tripulação. Outro passageiro é o explorador francês Paul-Henri Nargeolet, de acordo com uma postagem de Harding no Facebook antes do início da expedição. No momento, nosso foco é obter o máximo possível de recursos na área, disse o contra-almirante John Malger, da Guarda Costeira do ZEUA, em entrevista coletiva. Os ingressos da expedição custam os $250.000, aproximadamente $2 milhão, para uma viagem de 8 dias. O desaparecimento está cercado por mistérios, já que a equipe de buscas percorreu uma área de 19.000 km², quase o tamanho do estado de Sergipe. Até agora não há sinal da embarcação. A tripulação não iria longe se tivesse algum problema e aguardaria socorro no local conhecido por toda a equipe. Além da Marinha canadense e americana, agências governamentais e empresas comerciais especializadas em águas profundas estão ajudando na operação para encontrar o submersível. A embarcação desaparecida é o submarino Titã, da empresa de turismo Oceangate, no qual o jornalista Davi Poggi, da rede americana CBS, embarcou no ano passado para chegar até os destroços do Titanic. Ele disse à BBC que, quando o navio de apoio está diretamente acima do submarino, mensagens de texto curtas podem ser trocadas entre eles. Por isso, a comunicação via GPS ou sistemas de rádio não estão disponíveis, já que nenhuma delas funciona debaixo d'água. Poggi afirma que tampouco é possível que as pessoas a bordo do submarino escapem por conta própria, uma vez que estão trancadas lá dentro por parafusos colocados do lado de fora. A Oceangate afirmou,
Fomos incapazes de estabelecer comunicação com um de nossos veículos de exploração submersíveis, mas todo o nosso foco está nos tripulantes do submersível e em suas famílias. Estamos profundamente gratos por toda a ajuda que recebemos de várias agências governamentais e empresas especializadas em águas profundas em nossos esforços para restabelecer contato com o submersível, acrescentou. Segundo o repórter Davi Polg, que fez a viagem, antes de embarcar os passageiros leram os termos de um contrato e foram informados que a viagem é feita em um submersível experimental, que não foi aprovado nem certificado por nenhum órgão regulador e pode resultar em danos físicos, psicológicos, ou morte. No caso do submarino, a empresa faz questão de todos os passageiros ficarem cientes dos riscos que estavam correndo quando compraram o pacote. Mas na maioria dos casos, principalmente no Brasil, empresas colocam cláusulas absurdas em letras minúsculas propositalmente para o consumidor não ler. No entanto, diferente do ZEUA, aqui no Brasil temos órgãos de defesa do consumidor como o PROCON, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. O Instituto presta atendimento pessoal a todo consumidor que encontre problemas ou dúvidas no mercado de consumo, dentre a lista abaixo especificada: compra de produtos, por pessoa física, contratação de serviços, por pessoa física, serviços oferecidos por instituições financeiras,